Eu vou compartilhar algo com os irmãos esta manhã e eu não tinha pensado fazê-lo. Eu não falei com os pastores. É algo pessoal que aconteceu comigo durante este ano. O Ruben e eu, antes de começarmos este ano 2025, eu não sei se os irmãos se lembram de quando cá esteve o pastor Josué Mauete, em novembro de 2024. Ele trouxe uma profecia à nossa vida. E ele disse que ele viu que o ano 2025 iria haver um grande ataque na minha vida em relação à saúde. E ele deu-nos uma instrução específica. Ele disse, mas não se preocupem, Deus está a cuidar. E vai haver ali 2 semanas assim um pouco mais intensas, mas vocês vão pensar, não, está tudo bem. Ok, nós temos estado a seguir essa instrução. E quando nós regressámos de férias no mês de agosto, veio o ataque. E eu não estava nada à espera. Apesar de Deus ter avisado, eu não estava a contar com ele. Eu tive um exame para fazer, que supostamente só o iria fazer daqui a 1 ano. E quando eu liguei para o hospital para marcar, eles disseram, nós tivemos uma anulação, pode fazer amanhã, se quiser. E eu, ok. E eu fui fazer o exame completamente descontraída, porque eu achava que estava tudo bem. Durante o momento em que eu estava a fazer o exame, quando eu voltei para a cabine, eles fizeram-me esperar durante muito tempo e quiseram voltar a fazer outro exame e voltar a fazer outra coisa. E eu percebi que se passava alguma coisa. Eu pensei, ok, isto não é normal. E no final desse exame, a médica veio ter comigo. E ela disse-me coisas que eu nem sequer vou repetir aqui, porque não interessam. Mas ela assustou-me. E ela disse-me com um sorriso na cara, porque ela queria ser simpática. E a verdade é que muitas vezes na nossa vida dizem-nos coisas e até querem ser simpáticos e dizem-nos a sorrir. E nós achamos, porque nos estão a dizer a sorrir, porque estão a ser simpáticos, que isso é a vontade de Deus para a nossa vida. E após esse exame, eu tive que ir fazer um outro exame. E eles fizeram-no com muita pressa, ao ponto de eu o ter marcado para um dia e eles me ligarem e depois o gabinete médico me ter ligado. E houve tanta agitação e tanta urgência que eu própria comecei a ficar preocupada. Eu que até estava descansada, de repente comecei a pensar, não, passa-se aqui, o que é que se passa aqui? E então eu fui ao hospital, eu fui repetir e fui fazer um outro exame. E durante esse tempo o exame realmente correu bem. Os médicos foram simpáticos e estavam-me a tentar distrair e a fazer perguntas e tudo mais. E o exame correu bem, mas depois houve realmente o período de espera de 2 semanas. E durante essas 2 semanas foi a nossa escolha. Ou nós iríamos viver preocupados, nós iríamos não descansar, não dormir, ou nós iríamos confiar na nossa torre, no nome que é sobre todo o nome. E nós, felizmente, nós escolhemos a segunda opção. E eu posso dizer que durante essas 2 semanas eu consegui descansar, o Ruben também. E após essas 2 semanas o resultado veio em nosso favor. E eu estou a compartilhar isto porque nesta manhã eu creio que há situações na nossa vida em que nos podem transmitir mais notícias e transmitem-nas de tal maneira que nós achamos realmente, se calhar, eu deveria aceitar isto. Porque a pessoa a tentar ser simpática só quer o meu bem. Quem quer o nosso bem é o nosso Deus. E aquilo que está escrito na sua palavra é que Ele preparou para nós uma vida de saúde, uma vida de alegria, uma vida de paz. Então, se essas notícias não correspondem com aquilo que está escrito na sua palavra, então vamos colocar de lado e vamos confiar naquele. Vamos confiar, vamos fazer menção do nome que é sobre todo o nome.